Eu gostaria de conversar com você hoje sobre dar. Você já ouviu, quando você ouviu, eu disse essa palavra dar, quais foram os pensamentos que foram na sua cabeça? Quando você ouve a palavra dar, você lembra de dinheiro? Também. Quando você ouve a palavra dar dentro da igreja, o que você pensa? Em dinheiro, não é? Mas esse pensamento vem somado com um sentimento estranho, um desconforto? Não? Só que você reparou que quando eu falei que eu ia falar sobre dar, mas em algum momento eu falei dinheiro? Por que nós condicionamos a nossa mente, quando nós falamos a palavra dar, dentro da igreja em dinheiro? Porque nossos pensamentos estão condicionados que a doação está no dinheiro. Isso não é verdade. E muitas pessoas colocam isso na mente como se quando nós falássemos de dar dentro da igreja, nós estamos falando de dinheiro, e nós não estamos falando de dinheiro. E se isso passa na nossa mente, se isso passa no nosso pensamento, nós precisamos começar a avaliar como está o nosso pensamento. Porque se o nosso pensamento está limitado a pensar que dar é dinheiro, nós seremos miseráveis. Porque, e outra coisa que eu observo muito, quando nós falamos sobre dinheiro na igreja, algumas pessoas ficam incomodadas. Nossa, lá vai falar de dinheiro de novo, vai me pedir. Vai falar para fazer não sei o que lá, vai mandar ofertar. Mas por que quando nós falamos sobre fé, nós não ficamos incomodados? Por que quando nós falamos sobre família, nós não ficamos incomodados? Por que quando nós nos movemos no Espírito, nós não ficamos incomodados? Porque existem coisas na nossa mente sutis que fazem com que a gente se prenda àquilo que diz respeito a dar. E hoje nós não vamos mais pensar dessa forma. Porque nós precisamos crescer e avançar. O verbo dar vai muito além do dinheiro. Não podemos falar sobre fé se não falarmos sobre dar. E eu não estou falando sobre dinheiro. Quando falamos sobre vida de fé, estamos falando sobre uma vida de doação a Deus. Doação na nossa vida. Quando falamos sobre família, também nós estamos falando sobre doação. O que nós doamos na nossa família? Nós doamos tempo. Nós doamos amor, nós doamos perdão, até porque se há egoísmo dentro de uma casa, ou seja, se não há doação, a tendência é ir à falência. E eu também não estou falando de dinheiro. Quando falo sobre mover do Espírito, também estamos falando sobre doação. Por quê? Porque eu estou dando o nosso tempo devocional, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de leitura da palavra, de entrega e renúncias. Portanto, estes aspectos e qualidades de ser um doador aplicam-se na nossa vida como um todo. Então, você pode perceber que na nossa vida, tudo que nós fazemos, a palavra dar nos acompanha. E eu não estou falando de dinheiro. Porque se a gente comissionar a nossa vida em dinheiro, a nossa vida vai passar e nós seremos totalmente infelizes. Nós buscaremos ter e vamos patinar e não vamos caminhar. Precisamos aprender que dar é um verbo. É uma ação que não está sentenciada a vir com o dinheiro na frente, de forma intrínseca ou com uma mensagem subliminar. Quando a gente fala sobre mensagem subliminar, é quando alguém fala alguma coisa que dá a entender a outra. Lembra que eu falei no começo? Eu falei, quando eu falo dar, dentro da igreja, o que você pensa? Dinheiro. Não é uma mensagem subliminar, isso tem que sair da nossa cabeça. O dar, nós estamos falando sobre doação. E eu queria que você abrisse comigo em João 3,16. É um texto que pouca gente conhece, né? A gente nem sabe de cor. Se você não abriu e você sabe de cor, no 3 vamos falar isso? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Coisa linda, né? Agora eu te pergunto, eu posso amar e não doar? Não? Tem certeza? Eu posso amar e não doar. Um pai pode amar seu filho e não dar nada para ele? Pode. Como?
Quantos pais hoje amam seus filhos, mas não passam tempo com eles, não brincam com eles, não se doam por eles? Amam, com certeza, mas não possuem uma ação correspondente. Se Deus tivesse apenas nos amado, nós não estaríamos aqui. A Bíblia diz que Ele nos amou, mas também deu. O amor verdadeiro nos inspira a dar. Portanto, é tudo sobre entrega. E nós não estamos falando sobre uma entrega qualquer, nós estamos falando sobre uma entrega que nos requer integridade. E o que é ser íntegro? É você ser inteiro. Se você for pensar num lar, um bebezinho, se você jogar um monte de R$100 nele, ele vai fazer o quê para você? Ele vai ficar feliz? Por quê? Porque não é esse tipo de doação que ele precisa. O tipo de doação que ele precisa é atenção, cuidado, zelo. Não é um celular que ele precisa. Ele precisa de olho no olho. Então, o tipo de doação para esse filho não é dinheiro. Agora, um filho que te pede um presente, você precisa comprar com dinheiro, não precisa? Mas se você só dá esse presente para ele, você é um pai. Você só dá esse presente para ele. Você acha que vai ser suficiente isso para esse filho? Ele vai crescer sabendo que você é um pai que ama e que se entrega por ele? Então, isso também não é integridade. Então, não é o doar íntegro. Certo? Fica comigo. Se você observar no versículo que eu li de João 3,16, a Bíblia fala que Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha. Aí, Deus nos deu uma fórmula que cabe para toda a nossa vida. Qual que é a fórmula, Sabrina? Amar mais dar é igual a vida eterna. Vida abundante. Por quê? Porque se eu entendo que se eu amo, mas eu me somo com a ação de entrega, eu não pereço. Jesus ensinou isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, se eu amo e não entrego, possivelmente em áreas da minha vida eu vou perecer. Seja ela financeira, seja ela na família, seja em qualquer área. Então, na nossa vida, nós precisamos entender que nós precisamos amar como nós amamos, mas esse amor deve vir somado com a ação de dar. Para quê? Para que a gente viva uma vida em abundância. Sabrina, só na área de finanças? Não, em todas as áreas da nossa vida. Você pode aplicar essa fórmula, que você vai ver que eu e você vamos viver uma vida de abundância. E vida abundante, que o Senhor fala, não é uma vida com muito dinheiro, tendo só dinheiro e sendo rico. Vida abundância é você colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir bem. É você andar em paz, é você andar em alegria, é você ter uma família maravilhosa. Porque do que adianta a gente ter dinheiro e não ter paz? Existe uma frase que eu não sei ler, eu não sou do inglês igual meu esposo, mas eu acho que é Brian Clutch. Ele diz assim: o homem mais pobre do mundo é aquele que nada tem além de dinheiro. Forte. Abra comigo sua Bíblia, e é nesse texto que nós vamos nos apegar hoje, e é em Lucas. Eu vou contar um pouco a história para reduzir o tempo. Lucas 16, nós vamos falar do versículo 1 ao 13. Enquanto você abre, nós vamos ler só 10 e 13, mas eu vou contar basicamente o que esse texto diz. É Jesus falando e contando uma parábola para os seus discípulos, e ele fala sobre um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus negócios, porém foi acusado de desperdiçar o dinheiro do seu senhor. O homem rico chamou e pediu que ele prestasse contas. O administrador, sabendo que seria demitido, tratou de arrumar um plano para que pelo menos ele ficasse bem com as pessoas da cidade. Então, nesse texto aí, existia um administrador de um senhor muito rico e ele foi denunciado que ele não estava cuidando bem das contas do senhor. Ele soube que ia ser demitido e falou assim: espera aí um pouquinho, deixa eu ver o que eu vou fazer. Porque a Bíblia fala que ele não tinha outras habilidades e que ele era orgulhoso.
E falou assim, eu vou dar um jeito de falar com os devedores do meu senhor e dou um desconto nisso que eles devem, e o meu senhor vai achar legal e não me demite, não vai me demitir. E foi isso que ele fez. Mas o patrão chegou e elogiou a astúcia dele. Falou assim, ó, bacana, você foi inteligente naquilo que você fez, mas continua assim, que desse jeito que você vai continuar no mundo onde os seus amigos estão, resumidamente falando. Então, ele quis dizer assim, Jesus ensinando os discípulos, ó, toma cuidado com o jeito que você leva a sua vida, e toma cuidado com esse tipo de astúcia que você está tentando administrar as coisas da sua vida, porque isso vai te levar para um caminho que não é o caminho de Deus. Basicamente isso que o texto fala. Aí, a partir do versículo 10 diz assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, e se há de chegar a um e desprezar ao outro, não podereis servir a Deus e a Mamon. Em outras versões, a palavra mordomo aparece como administrador, e Mamon aparece como dinheiro ou riquezas. O que é mamon? Mamon vem de uma palavra em aramaico que significa riquezas. Mas naquele tempo, naquela cultura deles, eles sabiam o que Jesus estava falando. Naquele tempo existia um Deus das riquezas chamado Mamon, e as pessoas estavam adorando a Mamon. Eles estavam dizendo, Jesus estava dizendo, vocês não podem servir a Deus e a esse falso Deus que se apoia em dinheiro. O que Mamon faz? Mamon é um espírito que tenta se apoiar no dinheiro. Mamon é um espírito que é um espírito que nos promete tudo que somente Deus pode nos dar. Mamon promete identificação, segurança, alegria, independência, poder, liberdade. Essas coisas que só Deus pode dar. Se a gente perceber no mundo que nós estamos vivendo, muitas pessoas, através do dinheiro, estão falando assim, confia aqui que eu te dou alegria. Confia aqui que eu te dou segurança. Confia aqui que eu te dou independência. Jovem, se você não tiver a roupa X, Y, Z, se você não conseguir comprar o carro tal, você não vai ser reconhecido, não. Confia aqui em mim. Mamon vem e diz, se você tivesse mais dinheiro, as pessoas te respeitariam. Mamon diz, se você tivesse mais dinheiro, as pessoas iriam te ouvir. Mamon diz, se você tivesse mais dinheiro, você poderia fazer muitas coisas boas. Se você tivesse mais dinheiro, você poderia ajudar mais pessoas. Mas dinheiro não ajuda as pessoas. Quem ajuda as pessoas é Deus. Se a gente não se atentar, nós estamos comparando o dinheiro com Deus. Achando que o dinheiro pode trazer coisas que só Deus pode trazer. E quando estamos assim, estamos amando o dinheiro. Estamos adorando quem não é digno da nossa adoração. Quando a gente fala isso, meus irmãos, se eu tivesse mais dinheiro, eu conseguiria fazer isso. Se eu tivesse mais dinheiro, eu conseguiria fazer aquilo. Você está dizendo, o meu Deus não é Deus. Meu Deus é Mamon e eu estou amando o dinheiro. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, portanto desejarem dinheiro, desviarão-se da fé e afligirão a si mesmo com muitos sofrimentos. Eu te pergunto, nós passamos por uma crise, por uma pandemia, certo? O que nós precisamos mais nessa pandemia? De dinheiro ou de Deus? Em todas as coisas da nossa vida, se a gente for pensar, nós precisamos de Deus, porque Deus é a fonte da nossa vida. Você pensa, eu não sei se a maioria sabe, mas eu e o Gregory, em dezembro de 2020, tivemos o Covid e ficamos internados na UTI. O Gregory, eu estava grávida de 8 meses, e o Gregory ficou em estado grave, ao ponto do médico me dizer que o pulmão dele estava comprometido. A gente tinha um convênio, estávamos num bom hospital. Mas um bom hospital não tiraria o Gregory do leito de morte. Quem tirou o Gregory do leito de morte foi o Deus que nós servimos.
O dinheiro pode trazer algumas coisas para nós, mas ele não traz aquilo que é suficiente para nós. Dinheiro não é a resposta para os nossos problemas. Deus é a resposta para qualquer problema, seja qual esfera for. Sabrina, então você está querendo dizer que eu não posso dizimar e ofertar? Ou viver uma vida generosa com as pessoas? Não, pelo contrário, eu estou querendo mostrar que quando entendemos o princípio de dar e amamos aquele que nos ensinou o verdadeiro significado de dar, entendemos que nada é nosso, que tudo é dele. E se tudo é dele, o meu papel é ser um bom mordomo. A palavra mordomo, em português, vem do latim majordomos. Gente, eu não sei falar latim, então me perdoe. Que tem o mesmo significado no grego, oikonomos, que se refere a casa ou governo. Então, o mordomo é o servo, é o que administra a casa e as coisas do seu senhor. Nós somos chamados por Deus de mordomos. Então, nós precisamos ser bons administradores daquilo que é de quem? Do Senhor. Então, saiba que o carro que está na sua garagem não é seu. Que a família que está dentro da sua casa não é sua. Que o trabalho que Deus está permitindo que você trabalhe vem dele. Que a conta bancária que você tem vem dele. Mas, Sabrina, eu estou no negativo. A gente vai chegar lá. Mas todas as coisas vêm do Senhor. E quando a gente entende isso, a gente consegue viver uma vida leve. Porque se a gente não entende isso, nós vamos ficar vivendo preocupados. O bom mordomo é o cumpridor de princípios e também é generoso. Somos generosos porque entendemos que nada que chega em nossas mãos é simplesmente pela força do nosso braço. Mas primeiro é porque alguém decidiu nos abençoar primeiro, dando tudo o que nós precisávamos. Meu querido, meu amado, o que nós precisávamos? De vida. Nós estávamos mortos. Eu te pergunto, o que é mais valioso do que uma vida? E aquilo que nós mais precisávamos, o nosso Deus, o nosso Pai, entregou Jesus para que eu e você tivéssemos essa vida em abundância. Quando entendemos isso, o amor ao dinheiro vai embora. Porque aí conseguimos entender que o dinheiro não é servo. Que o dinheiro é servo e não dono da nossa vida. E assim as pessoas são ajudadas, não porque damos dinheiro. As pessoas são ajudadas porque quem nos dá a prosperidade para a ajuda é Deus. E poder abençoar não está no dinheiro, mas em Deus. Então, quando você recebe uma bênção de dinheiro, saiba que não é o dinheiro, é Deus. Deus não nos chamou apenas para sermos generosos, Deus também nos chamou para sermos mordomos. Nós precisamos ir além de ser abençoados para que possamos ser uma bênção para aqueles que precisam. Agora eu queria que você prestasse atenção nisso. Para conseguirmos sermos generosos antes, preste atenção, precisamos ser bons mordomos. Caso contrário, seremos irresponsáveis. Generosidade não combina com bagunça. Ah, Sabrina, mas você falou sobre amar e dar. Eu faço isso. Se achamos que estamos sendo generosos, mas as nossas contas estão uma bagunça e não estamos fazendo nada para mudar, estamos no engano. Precisamos sondar o nosso coração para identificar se estamos tendo ações de generosidade ou ações de desespero para receber algo de Deus. Eu vou parar aqui que eu queria conversar com você sobre isso. Generosidade não combina com bagunça. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós estamos barganhando com Deus, achando que sermos generosos, tendo as nossas contas bagunçadas, é ser guiado por Deus. E não é, isso é um engano. Antes de pensarmos em generosidade, nós precisamos pensar em mordomia. Porque como é que eu vou ser generosa com algo que nem é meu? Se nós entendemos que somos mordomos do Senhor e as nossas contas não estão bem, nós não estamos entendendo quem é o servo, quem é o Senhor da nossa vida. E aí, o que nós fazemos não é generosidade, é desespero.
E nós precisamos mudar a nossa mente com isso. Eu sei que nós temos um coração generoso, porque o Senhor nos deu esse coração. Mas nós precisamos pensar e falar assim, tá bom, eu quero abençoar tal pessoa. Qual que é a minha motivação para aquilo? Eu entendo, meu querido, que existem momentos onde Deus vai te pedir coisas para você fazer, direções para você fazer, para que você rompa coisas. Isso já aconteceu comigo. Mas Deus não quer que você viva dessa forma. A vontade de Deus é que nós vivamos de uma forma leve, mas entendendo que a mordomia vem do Senhor. Você já pensou num Deus bagunçado? Você já pensou Deus te criando e falando assim, ai, calma aqui, tá bagunçado. Ixi, esqueci o olho. Ai, meu Deus, esqueci de colocar isso nele. Deus não é assim. Até na criação, Deus teve ordem. A cada dia Ele fez uma coisa. Você imagina se Deus criasse o homem lá, antes, no segundo versículo, sem terra, um breu. Ele estaria tendo ordem? Ele não teria ordem. Deus é um Deus de ordem, e os filhos dele, eu e você, também precisamos ter ordem. Ah, mas eu queria muito fazer aquilo, eu queria comprar tal coisa. Talvez no início não dê. Mas se você organizar direitinho, meu querido, Deus é aquele que realiza sonhos. A Bíblia fala sobre nós escrevermos a visão. Escreva a visão, mas ao mesmo tempo planeje, não é pecado planejar. Então, nós devemos trabalhar, devemos nos empenhar, devemos estudar, devemos ir além. Porém, sempre entendendo que Deus é Ele quem nos sustenta. E uma coisa que um milionário no mundo aí fala sobre uma frase, eu acredito que ele seja cristão, e ele diz que no mundo que nós vivemos não existe estabilidade. Você concorda com isso? Eu concordo. Quantos estão empregados aqui? Ok. Você pode, porventura, perder seu emprego? Então, estabilidade no seu emprego não existe. Porque se a empresa decidir... Ah, mas eu sou um funcionário maravilhoso. Ok, mas se o dono decidir te demitir, um beijo, tchau, você vai ter que procurar outro emprego. E você, quem tem empresa? Se você tem empresa e sua empresa não vai bem e acontece alguma coisa e você fica descapitalizado. Estabilidade deixou de existir, você ficou instável, certo? Por quê? Porque só temos estabilidade em Deus. Por que eu digo isso? Porque você pode perder seu emprego, mas o Senhor continuar cuidando de você. Pode acontecer coisas na sua empresa, mas se você reconhece que o dono dela é Deus, vai dar tudo certo. A Bíblia não diz que nós passaremos a nossa vida toda sem dificuldade nenhuma, sem problema nenhum, sem faltar com alguma coisa, não disse isso. A Bíblia disse que mesmo passando, nós passaríamos, nós não ficaríamos. Agora, se nós estamos ficando, alguma coisa está errada. E não é Deus que está errado. Nós precisamos analisar a nossa vida financeira e ver, a nossa vida financeira está parecida com Deus? Deus está se alegrando da minha vida financeira? Ah, Sabrina, mas você não conhece a minha história, você não sabe o que aconteceu. Eu também já passei por várias coisas, mas eu tive que aprender a me administrar e a me organizar. Eu lembro quando eu era adolescente, eu trabalho desde os 16 anos, então eu tinha minha conta e tudo, e eu estourei no meu cartão de crédito. Para quem que eu fui recorrer? Para o meu pai. Mal sabia eu que me esperava. E eu falei, pai, aconteceu isso aqui, tal. Ele, como um bom pai, ele falou assim, ok, eu vou pagar isso para você. Só que ele falou com uma condição, nunca mais. Eu quero que você passe por isso e saiba que se acontecer, eu não pago. Ou você aprende a administrar, ou você vai se enrolar, porque eu não vou te ajudar mais. É a primeira e a última, porque você sabe o que deve ser feito. Nunca mais tive problemas com o cartão de crédito. E entendi como usá-lo, porque eu também não sabia. Eu nem sei porque eu estou falando isso, mas eu vou falar. Não está aqui, não. Como eu vou falar isso?
O cartão de crédito não é o seu Deus Salvador. Nós temos facilidades na nossa vida financeira, mas não considere as coisas que você tem como seu Deus. O seu limite no banco também não é Deus, o seu Deus Salvador. Nós precisamos aprender a administrar nosso dinheiro. Por que nós precisamos administrar o nosso dinheiro? Porque senão o dinheiro não vem. Você acha que Deus daria dinheiro na nossa mão se a gente não sabe cuidar e vai se perder? Jamais. Aí você fala, mas Sabrina, eu chamo dinheiro, eu estou chamando dinheiro. E se você estiver bagunçado, ele não vai vir. Porque Deus não quer que você morra. Deus não quer que eu morra. Eu só estou vivendo na suficiência, só vivo apertado. Vamos lá, como é que estão as contas? Às vezes, a gente vai ter que segurar uma pizza. Às vezes, a gente vai ter que segurar uma saidinha. Às vezes, a gente vai ter que segurar coisas. E está tudo bem, é um período. É só um período, meu amado. Eu te garanto que quando a gente faz isso, as coisas vão se alinhando. Talvez seja um pouco dolorido no começo, mas depois você vai ver o grande galardão que te espera. Só que também existe um outro extremo, que é uma pessoa que tem a sua vida estabilizada, trabalha, investe, mas só vive disso. E você sabia que a Bíblia nos ensina sobre isso também? Abra comigo em Provérbios, no capítulo 23, versículo 4. Provérbios 23, versículo 4. E diz assim, eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. Eu vou repetir o versículo. Eu achei esse versículo maravilhoso. Não se desgaste tentando ficar rico. Tenha discernimento para saber quando parar. Nosso foco não deve estar em ser rico apenas por ser rico. Não vai adiantar guardarmos riquezas e mais riquezas, não discernindo o tempo de parar e nos perder. Sabrina, então existe um tempo que eu devo parar? Sim, a Bíblia está falando que existe um tempo que nós devemos parar. Parar com o quê? Existe um tempo que eu e você, na nossa vida, nós vamos precisar trabalhar mais. Fazer hora extra, ficar noite sem dormir, para corrigir as coisas, para arrumar as coisas, para alinhar as coisas. Isso é lícito, isso deve ser feito. Se você está trabalhando e precisa trabalhar um pouco mais, junte sua família, converse com eles e fala, família, estamos passando por esse período, ou um pai, ou quem traz o sustento na casa. O papai vai ficar ausente nesse período, mas é para um bem comum. É por pouco tempo, para a nossa família melhorar. Então, existe esse tempo que nós vamos precisar trabalhar mais, fazer hora extra, trabalhar de sábado e domingo. Mas se a nossa vida for regida a isso, trabalhar, nós nos tornaremos miseráveis. Deus está nos ensinando, através de Provérbios, ainda com Salomão, que é o mais sábio, um dos mais ricos da palavra, falando que, você vai trabalhar, mas tem um tempo que você não vai precisar mais fazer isso, porque senão você vai se perder. E nesse tempo, o que você vai fazer? Você vai tirar um pouquinho o pé. Tira o pé e se equilibra. É o tempo onde você vai trabalhar assim, aquilo que você precisa trabalhar. Não estou falando que você tem que parar de trabalhar. Até porque a Bíblia fala, vai ter com a formiga preguiçosa. Então, a formiga sempre está trabalhando. Então, a gente sempre tem que trabalhar. E trabalhar é digno. Agora, se esse trabalho está tirando coisas do dar da nossa casa, do dar da nossa vida, do dar de alguma coisa, estamos errados. Porque se nós trabalharmos e ficarmos doentes, nós vamos morrer, outra pessoa vai entrar no nosso trabalho e nem vão lembrar de nós. Então, nós precisamos ter equilíbrio nessas coisas. Nós precisamos ser cristãos equilibrados, entender o tempo e o modo de todas as coisas, entender que existe um tempo de muito plantio, de muita semente, às vezes com lágrimas, mas a Bíblia fala que aquele que vai semeando com lágrimas vai colher com brados de júbilo.
Deus é um Deus tão glorioso, Deus é um Deus tão maravilhoso, e está aqui na palavra a fórmula de sermos ricos, sermos prósperos. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida. Chegou o tempo de nós vivermos uma vida alegre, abundante e comermos o melhor dessa terra. Eu não quero só dançar falando que eu vou comer o melhor dessa terra, eu quero comer o melhor dessa terra. A gente já dançou bastante. Nessa igreja especificamente, a gente já dançou muita coisa, está na hora da gente colher aquilo que a gente já dançou. A gente já falou tantas coisas em fé, a gente já falou, já declarou tantas coisas para a nossa vida, para o nosso ministério. Vamos colher. Como nós vamos colher? Planejando. Como nós vamos colher? Tendo cuidado com aquilo que chega na nossa mão. E não estou falando somente de dinheiro. Cuide da sua casa, cuide dos seus bens, cuide dos seus filhos, cuide do seu estudo. Seja diligente naquilo que o Senhor colocar na sua mão. Isso é ser bom mordomo. Em todas as áreas. Eu não sou ainda uma boa mordoma em todas as áreas da minha vida, mas eu quero ser. Vamos melhorar, eu quero ser uma melhor esposa, uma melhor dona de casa, cuidar melhor da minha casa. Às vezes eu vejo a minha casa bagunçada e falo, meu Deus do céu, eu não estou sendo Jesus aqui não. E às vezes tudo bem, mas se eu viver a minha vida não sendo Jesus na minha casa, eu vou fracassar, eu vou ser miserável. E como é que eu vou querer ser rica, as coisas de Deus, se eu não cuido da minha própria casa? Se eu passo a mão e está cheio de pó. Se meus filhos, eu tenho preguiça de dar banho e deixar eles com o cabelinho arrumado. Isso é mordomia. Nós somos chamados para ser ricos, porém com um propósito. Expandir o reino. Esse é o nosso propósito de vida. Se nos nossos planos, se no nosso planejamento não existe essa meta, precisamos reavaliar nossa conduta. E quem verdadeiramente é o dono do nosso coração. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o nosso contexto igreja. Por que nós dizimamos e ofertamos? Porque nós entendemos que é um princípio, sim? Entendemos que o dinheiro que chega na nossa mão não é nosso, mas também porque somos uma família. E eu queria te dar um exemplo sobre isso. E se você ainda não dizima e não oferta, eu queria te ensinar sobre isso. E abrir os seus olhos para algumas coisas. A nossa casa, pode subir o grupo de música, por favor. A nossa casa tem, vamos supor, que nós temos uma família X, que tem 4 pessoas, certo? 4 pessoas. 4 pessoas. E nessa família, 3 pessoas trabalham. Tá? Então, nessa família, nós temos 4 pessoas e 3 pessoas trabalham. O que uma família normal faria? Ajudaria nas contas. Então, a gente pegaria as contas proporcionalmente. Às vezes, o pai ganha mais. Ele fala, filho, eu vou pagar 60% dessa conta. O outro vai pagar 20%. E o outro vai pagar 20%. Não acontece isso numa família normal? Uma família que se ajuda? Então, você sabia que eu e você somos uma família? Se eu e você somos uma família, as nossas contas de igreja acontecem da mesma forma. Cada um tem uma proporção. Cada um ganha de uma forma, cada um tem alguma coisa. Só que o segredo de nós nos tornarmos família é nós entendermos que nós precisamos ajudar a nossa casa. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de serviço, eu estou falando de voluntariado. Então, quando eu pertenço a uma família, eu preciso ajudar. Porque senão eu vou ser um peso bem pesado dentro de casa. Porque você imagina uma casa onde tem uma pessoa que não faz nada, não ajuda em nada, não tira o prato da mesa. Misericórdia. E na nossa igreja, da mesma forma. Aí você fala, mas Sabrina, eu estou desempregado, não estou dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida. Porque a gente pertence a uma família. E se nós pertencemos a uma família, talvez hoje você não tenha dinheiro. E está tudo bem, você é da minha família, não vou deixar você passar fome. Por isso nós temos assistência social. Você consegue perceber que as coisas que nós temos na igreja é simplesmente para nós amarmos e darmos. Para que nós tenhamos juntos uma vida abundante. Deus não quer que eu enriqueça, que você empobreça. Porque você faz parte do meu corpo. Então, quando você enriquece, eu estou enriquecendo também. Então, nós não precisamos olhar para o lado e falar assim, nossa, olha lá, aquela pessoa está com um sapato novo.
Se alegre por ela, seu sapato pode chegar também. Deus não tem filhos preferidos. Deus ama a todos, mas eu sei que Deus olha o coração de cada um. E nós somos família, e nós precisamos crescer em família. Nós precisamos avançar em família. Amém? E eu queria terminar com um exemplo e nós vamos terminar celebrando. Mas eu queria aqui chamar uma pessoa para vocês entenderem também. Deixa eu só ver aqui, gente. Quem fez aniversário na semana? Bem a senhora. Qual é o nome da senhora? Edilena? Edilena. Eu vou dar um valor para Edilena. Só que a senhora vai fazer uma coisa que eu pedi, tá bom? Eu vou explicar para você como é que o nosso coração deve ser a respeito do dinheiro, que nós não precisamos amar. Dona Edilena, isso aqui é para você. Pode abrir. Ok. A senhora pode mostrar seu presente? Só que, Dona Edilena, é uma coisa. O Senhor está pedindo para que a senhora abençoe alguém. Então, eu quero que a senhora vá na igreja aleatória e entregue esse envelope para uma pessoa. A senhora pode fazer isso? Pode ir? Pode ser lá atrás, onde a senhora quiser. A senhora pode voltar aqui. Por que foi fácil para a Dona Edilene fazer isso? Ela tinha esse dinheiro na mão? Ela estava esperando por esse dinheiro? Foi doloroso para a senhora entregar isso? Não foi doloroso, porque ela entendeu? Ela falou, já não tinha mesmo. Eu nem estava pensando nesse dinheiro. Então foi fácil. Você sabia que o nosso salário, a gente não deve esperá-lo porque ele não é nosso? Então, a partir do momento que eu entendo que o salário não é meu, e eu entrego para alguém, se o Senhor mandar eu entregar para alguém alguma coisa, não vai doer para mim, porque não é meu. E Deus é tão misericordioso e tão maravilhoso, que Ele diz assim, ó. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Salmo 35, 27. E fica tranquilo, porque Deus, Ele é expert em nos surpreender. Então esse é o seu presente. Pode ir? Fique em paz. Vamos ficar em pé? Para a gente entender que quando nós somos desprendidos, as coisas vêm. Deus está interessado em prosperar o seu povo. Eu vou repetir, Deus está interessado em prosperar o seu povo. Amém? Vamos celebrar essa música que nós cantamos, a primeira. A música que nós cantamos, Videira, é uma música muito antiga. Mas talvez você fique pensando assim, gente, que loucura fazer isso aqui, ó, que a Carmen falou, né? Videira, 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 vida. Agora eu te falo, uma árvore cresce para onde? Mas antes, nós não estamos já firmes nessa videira? Quando você canta videira, 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 você está se lembrando que você está na videira. E nessa videira tem fruto. Nessa videira tem provisão. Nessa videira tem entrega. Nessa videira tem todas as coisas que nós precisamos. E Ele é o Deus que quebra todas as cadeias.